Vamos ler a escritura de Gálatas primeiro. Primeiro 15 a 17. Pastor João, por favor. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Por esse momento, te agradecemos por esta manhã, por esse culto, por tudo quanto temos sido despertados nesta manhã, em particular pela vida do teu servo, o Paulo, e de tantos outros ministros que inspiraram a todos nós a caminharmos a vida cristã. Te agradecemos, Pai, por esta casa de culto, pelos seus ministros, pelos professores, pelos músicos, pelos cantores, pelos ofertantes e dizimistas, que mantém essa obra em pleno funcionamento. Abençoa, Pai, agora o teu filho, quando vai expor a tua palavra, que esses momentos finais sejam ricos para todos nós. Ouve-nos, Senhor, atende-nos, te rogamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Sentai, irmão. É muito difícil, até para resumirmos certas coisas sobre Paulo, como acabei de falar agora. Estou com tantos assuntos, mas eu queria nessa manhã falar do princípio disso, que é o fim do que eu encontrei. Depois de conversar tanto sobre Paulo e escrever tanto, eu resolvi voltar para o dia que ele nasceu. Já falei da morte dele, até mesmo em outro trabalho eu comentei isso. E hoje, nessa manhã, eu queria falar do seu nascimento. Mas, como disse, é muita coisa. Eu estou envergonhado. Não acredito que seja tão real como realmente o é. Mas tenho que aceitar mesmo sem ter tamanho entendimento disso. Aí vem. Então tem que ser pela fé mesmo. Eu digo assim, é difícil imaginar uma existência mais cheia de percalços do que do apóstolo Paulo. O grande guerreiro e o intrépido do Evangelho. Além disso, era obediente a Deus e colocou sua vida na mão do Senhor. Só assim ele pôde resistir e ter vitória contra todos os ataques de Satanás. Paulo, o ponta de lança de evangelização dos gentios, evangelizou o mundo do seu tempo e cumpriu cabalmente a sua carreira e o ministério que recebeu do Senhor. Ao escrever a Timóteo, falou das tribulações que sofreu e de como o Senhor o livrou de todas as perseguições e aflições. Ele falou de todas as tribulações e depois como o Senhor o livrou. A exemplo das que lhe sobrevieram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Em 2 Coríntios capítulo 4, ele diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Não seria qualquer chamado que iria mudar a vida e o propósito de Paulo. Por isso Deus providenciou um chamado direto. E isso é um assunto para uma próxima escola. Chamado direto e chamado indireto. Todos são chamados por Deus. O apóstolo carregava em seu corpo 195 marcas de açoite e no seu espírito muitas cicatrizes de ciladas. Ele enfrentou os mais diversos tipos de perigos nas estradas, no deserto, nas cidades, nos rios, no mar, no estrangeiro
e até o pior, entre falsos irmãos. O alvo de Paulo não era seu próprio conforto ou segurança, e muitas das dificuldades que ele enfrentou não foram registradas no livro de Atos. Você não vai encontrar no livro de Atos. Pode ler todo o Atos, não encontra. Você vai ter que partir para as cartas, a exemplo da segunda carta aos Coríntios, da segunda carta a Timóteo. Ele diz, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos perigos, como enganadores, como desconhecidos, como castigados, como morrendo, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, por desonra, por infâmia, como enganadores. De tudo um pouco. Isto é, tudo aquilo que ele protestou, caiu sobre ele. Esse campeão em sofrimento disse que, quando chegou à região da Macedônia, não descansou nada. Em todos os lugares houve medo, dificuldades e brigas. E quando chegou à região da Ásia, província romana, hoje, atual Turquia, o sofrimento foi tão grande que ele desesperou da vida. Disse, eu tinha certeza que não sairia com vida mais de lá. No capítulo 1 ainda, de 1 Coríntios, nem é o segundo, ele diz, a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, por último lugar. Tem gente que quer ser obreiro para ter o primeiro lugar, para ter primazia. Você está enganado. Você não está no caminho certo. A mim me parece que Deus nos pôs a nós apóstolos por último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto aos anjos como aos homens. Até a presente hora sofremos fome. E ele era profissional. Ele trabalhava com as mãos para se manter. Mas isso não impediu. Sofremos fome e sede. Inclusive, eu tenho andado nu. Mas Paulo? Sim, Paulo. Eu não comento aqui. Paulo só tinha uma sandália e uma capa. Paulo passava o maior tempo da vida dele molhado, porque não tinha estrada como nós temos hoje. E nem ponte. A região mais que ele ficou, tinha muitos córregos. Ele tinha que atravessar os córregos tudo por dentro d'água. Só tinha uma sandália, por isso ficava pelado. Dá-me a entender que ele deve ter perdido a roupa dele ou roubaram. Também pode ter gastado. Você diz, não, esse Paulo me é estranho. Mas esse é o Paulo da Bíblia. É assim que está escrito, inclusive. Isso aqui não são conjectura minha, não. Está escrito dessa forma. Somos esbofeteados. Você diz, agora eu entendi porque o irmão Brana também levou também. Escarrada no rosto. Me dá o nome de um pregador nosso que já escarraram no rosto dele. Ah, mas eu sou pregador de Brana. Mas tu não aguenta uma escarrada, tu não aguenta nem se dizer nenhuma crítica contra ti, tu não suporta? Me respeita que eu sou diácono. Não, diácono é para-choque, não tem que ter respeito nenhum, ninguém tem que respeitar diácono. Me respeita que eu sou evangelista, que eu sou pastor. Não, pastor e evangelista não tem que ter respeito, coisa nenhuma, vocês são para-choque. Quem te respeita é a tua proteção. É você que se respeita, é o que está dentro de ti que causa o respeito. Não é você ficar na porta pedindo respeito.
Vocês já me ouviram dizer, no dia que o marido pede para a mulher respeitá-lo, ele devia estar voltando do cartório já. No dia que o marido pedir para uma mulher respeitá-lo, olha que acabou o casamento, olha. É que ele não é macho o suficiente para se divorciar e arrumar outra. Nenhum homem tem direito de pedir para a mulher respeitá-lo. Não. Isso é uma lei dentro dela. Ela que diz para ele, eu vou te respeitar com o meu cabelo, vou te respeitar com a minha roupa, te respeitar com as minhas amizades, vou te respeitar não colocando Jonas em casa. Seja homem, te comporta como homem. Deus te honra por isso. O homem é a glória de Deus. Te comporta como glória de Deus. E não como glória da mulher, escondido na tua mulher. A mulher que é glória do homem, mas o homem é glória de Deus. Te comporta, cria juízo. Fala como homem. Não seja efeminado. De cochichinho, de palavrinha, viver churumingando para cá, para ali, para lá. Você é homem. Não temos pousada certa. Nos fadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Eu trabalho com as minhas mãos, dizia ele. Sou profissional. Para preparar roupa, no tear, descendo. Para não passar fome. Mas como eu tenho que ganhar dinheiro para mim e para os que estão comigo, ele trabalhava para se manter e ainda para manter os seus obreiros. Temos passado fome. Temos sido caluniados, temos sido perseguidos. Mas quando somos caluniados, nós procuramos conciliar. Se você já foi caluniado, difamado, ofendido, está bem. E o que eu devo fazer? Procura a pessoa que te difamou. E pede perdão para ela. Se o teu irmão tem alguma coisa contra ti, se o teu irmão falou mal de ti, se o teu irmão está te perseguindo, doutrina de Paulo. Se ele está te perseguindo, você procura o perseguidor. Eu não. Se ela me procurar, eu não quero nem ver a cara dela. Isso não é o Espírito Santo, isso é o Espírito do teu avô, da tua avó, isso é o Espírito do cão. Se tu tem o Espírito Santo, tu não deixa o sol sentar. Querida, eu vim falar contigo porque eu soube que você falou mal de mim, mas me perdoa. Você só falou mal de mim porque eu devo ter falhado como uma cristã. Eu estou envergonhada de não ser uma cristã de bom testemunho. Você me perdoa? Sabe o que a Bíblia diz? São Pedro diz que você pega brasas de fogo e coloca na cabeça dela. Porque não era ela que tinha que pedir perdão? Na tua concepção? Mas você foi lá. Deixa o tormento para ela. Você volta, deita e dorme. Deixa que ela fique atormentada. O ofendido é que pede perdão. O ofendido é que procura corrigir. O ofendido não é quem ofende. Porque difícil não é pedir perdão. Difícil é perdoar. E essa parte mais difícil quem tem que fazer é você. Que é a parte mais difícil. Quem ofendeu vai ofender mais. Porque ele ofendeu cheio de razão. Ele ouviu, ele soube, ele viu. E a pior coisa que tem é quando alguém vê. Eu só falei porque vi. Por isso o profeta diz, você não devia ter visto. Você será julgado tão quanto o seu testemunho. Não veja, não siga a vida de ninguém. Não procure saber, não fique bisbilhotando, não fique ligando para as pessoas, não fique investigando, sai dessa desgraça, isso acaba com a tua vida. Nunca procure saber nada. Se alguém falou mal de ti, não tome conhecimento. Não, esquece. O que tu está me falando? Foi ela que falou? Olha, irmão, eu não vou tomar conhecimento, porque certamente amanhã você vai voltar me dizendo que outro falou. Que esse cavalo do diabo que hoje vem te contar que alguém falou mal de ti, tu pode ficar certo. Se tu não amordaçá-lo, não meter uma briga nele e colocar lá embaixo para ficar passando um dia sem beber água, sem comer. Se você não tirar o alimento dele,
eu te garanto, ele vai voltar amanhã com nova mensagem. Olha, eu só estou te ligando porque eu soube agora. Se você não desligar esse telefone em nome de Jesus Cristo e não deixar de ouvir aquilo, amanhã esse demônio vai voltar a ligar de novo para ti. Agora, se você gosta de viver alimentado por diabos, então não escute o que eu estou falando. Mas se tu quer ouvir a voz de Deus, desliga o telefone e não ouve. Mas é verdade, querida, o que tem em jogo não é que seja verdade. É que eu não quero ouvir essa verdade. Que bem vai me fazer isto? Tu só quer tirar meu apetite? É quando você vai comer que ele liga. É quando você vai deitar que ele liga. Às vezes você está de joelho para orar, o telefone toca. Desliga essa coisa, irmão. Põe o telefone para ligar só em determinada hora. Das 9 às 10 da manhã, depois desliga o telefone. Não vive com o telefone ligado. Isso é Satanás. É Satanás. É Satanás. É Satanás. Desliga teu telefone. Desliga teu telefone. Na hora do almoço não tem telefone. Na hora da oração não tem telefone. Na hora do jantar não tem telefone. Deixa o teu telefone ligado. Não tem uma tal de mensagem lá? Estou perguntando. E para que tem que ficar ligado? Vai resolver. Tu estás aguardando um telefonema para resolver alguma coisa? Ou tu está atrás de fofoca e de confusão? Tu só deixa ligado porque tu gosta dessa miséria. Desliga. Depois você pega lá e observa quem ligou. Olha aí. Olha se eu tivesse ligado. Olha se eu tivesse atendido. Já é ela. Já é ela. Já é ele. Não dá alimento para esse espírito. Rebeca só deu água para o camelo que a levaria a Isaac. Rebeca só deu água ao camelo que a levaria a Isaac. Olha, que estava de camelo lá. Ela chegou lá, olhou e disse, é para esses aqui eu dou. Porque esses aqui eram muita água, 180 litros cada camelo. Para esse camelo eu dou água. Agora para aqueles ali, tá não! Corta o alimento. Você sabe que essa tua amiguinha só se alimenta de fofoca. Ela é só tua amiguinha. Qual foi o parágrafo que ela já passou para ti? Qual foi a mensagem? O que foi que ela ligou para ti da aula de ontem à noite? O que ela comentou do andamento do trabalho? O que foi que ela te falou? Quantas vezes ela te convidou para vir lavar a igreja? Da santa convocação que fizemos para vir limpar o santuário. Tu diz, tem uma coisa errada mesmo. Ela não fala nada da igreja, não fala nada do culto. Corta, não dá alimento mais para isso. Até a hora presente, temos chegado a ser considerados lixo. Noutra tradução diz escória. Noutra tradução diz esterco. Lixo no grego, no original, áfido, quer dizer comida de animais. Nós somos considerados alimento de animais. Lixo, escória, esterco. Eu tenho certeza, se você queria ser apóstolo, acabou o teu ministério. Não vai querer ser mais de jeito nenhum. Mas se quiser ser diácono, lixo. Mas não queria ser músico, lixo. Qualquer posição que você se coloca, lembre-se disso, você vai ser colocado como escória. As pessoas só vão ver defeito em você. É um milagre quando alguém vê alguma coisa boa. É próprio do ser humano só ver as coisas más. No mundo murmura-se tanto, entre os cristãos dizem ser, em vez de louvores a pranto, tristeza em lugar de poder, murmuram assim no deserto, em mar Israel murmurou, oh não vem que Deus está perto, jamais seu auxílio negou, em vez de murmurares canta, um hino de louvor a Deus, Jesus quer te dar vida
vida santa, qual noiva leva-se pro céu. Feito esse preâmbulo, posso trazer meu sermão? Você diz, eu pensei que você está... Não, eu estava só aquecendo. Posso ou não posso? Eu quero falar sobre predestinação. Você diz, mas isso já está manjado. São algumas pequenas notas, mas que essa introdução fala disso. São de duas infâncias. Duas infâncias. Na primeira década da nossa era, viviam simultaneamente em lugares diversos dois meninos fadados a se tornar outros tantos marcos miliários na estrada da evolução da vida religiosa, cultural da humanidade. Estou falando de duas crianças, dois meninos. Deixa eu cortar aqui, fazer um parênteses. Eu cheguei a dizer assim, dá-me a entender que eles nasceram na mesma maternidade, pela idade, com a mesma parteira, porque não foi. Mas quando você acompanha a vida dos dois, você finda chegando a tal conclusão, que não é isso. Porque eram de cidades distintas e etc. Abrigado nas verdejantes alturas de Nazaré, empunhava a ferramenta de carpinteiro um menino que muitas vezes nem nome parecia ter. Tudo que se sabe acerca desse menino, que era o filho do carpinteiro. Outros o chamavam filho da Dona Maria. E outros chamavam o filho de José. E só. Você não encontra uma escritura mais fora do que essa. Era assim que ele era encontrado, o garoto. Ao mesmo tempo, vivia em Tarso, na Cilícia, outro menino, todos da mesma idade, de saúde precária, que ensaiava com as mãozinhas desajeitadas os primeiros movimentos no manejo de um primitivo tear. Todos dois, um na carpintaria e outro no tear. Saulo era o nome hebreu que lhe deram, o outro não tinha nome, não se sabe, não se identificava. Paulo, o seu nome latino de cidadão romano. E onde quer que impere o Espírito, aí se operam grandes maravilhas. Os dois operários, um carpinteiro e o outro tecelão, confiou-lhes a providência, o destino espiritual da humanidade. Eu tenho que voltar uma coisinha atrás para ilustrar isso aqui. Que a pergunta ontem foi essa. Por que Jonas teve que passar por aquilo? E por que condenar Jonas, se Jesus depois disse, assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe? A minha resposta foi essa. Não precisava ser Jonas. Podia ter outro. Jonas não precisava ter desobedecido. Podia ter feito a viagem dele. Mas ia aparecer lá o Manuel, Pedro, João, Joaquim, Teresa, Joel. Alguém ia para o peixe. Porque Jesus teria que dizer, assim como Manuel, Pedro, João, Elias, Eliel e tal, passou 3 dias no ventre do peixe. O destino de Deus, irmão, é que soma
não é a pessoa. Se Jó não tivesse se apresentado, Deus levantaria Josué. Alguém tem que se posicionar. Deus tem que encontrar a pessoa ali. Aquelas 5 pedras predestinadas que Davi encontrou no lago, responde. Aquelas pedras, aquelas 5 pedras que Davi apanhou para matar os 5 gigantes, aquelas 5 pedras que Davi apanhou para matar os 5 gigantes, elas estavam lá. Pedras lisas, predestinadas, determinadas, de tanto as águas passarem sobre elas. Quantas vezes aquelas pedras diziam, o que é isso? No inverno a gente é jogada para cá, e no verão é para cá. Os animais passam, pisam em cima da gente. Mas que vida que a gente leva aqui nessa lagoa. Nunca, não leva a gente para uma construção, para fazer uma laje, para fazer um edifício. A gente fica o tempo todo aqui. Sabe, se não tinha murmurado. De repente desceu um cavalheiro lá. Disse, eu sou predestinado. Eu sou predestinado, agora eu preciso de 5 predestinados. Vamos glorificar Deus, irmão. Eu sou predestinado, agora eu só não posso. Seguinte, minhas pedras. Tem 5 gigantes ali em cima, desafiando Israel. Eu preciso da cooperação de vocês. Quem pode? Quem pode, levante a mão. 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 Pedra não tem mão, coisa nenhuma. Foi ele que foi lá e pegou essa aqui. Rapaz, isso aqui vai matar o gigante. Agora essa aqui, não, essa aqui é muito rebelde, falta muita escola de sábado, não, essa não dá. Ele escolheu 5 pedras. O resto vocês sabem. Você diz, mas por que matou só o Golias? Porque os outros 4 fugiram. Mas ele estava armado para pegar os 5. Porque o Golias tinha 4 outros irmãos que eram gigantes também, que depois foram mortos. Então é essa providência que é a questão. Vocês estão me acompanhando, eu estou falando da infância. Nasceram, agora estão começando a trabalhar. Jesus na carpintaria. E o Saulo, descendo lá. Um para um lado, numa cidade, outro para outro. Esse menino aqui, isso vai dar um carpinteiro, rapaz. Se ele souber que um dia vão fazer uma cruz para ele. Ou Deus não sabia disso? Olha, mas esse Paulo aqui está ficando um tecelão mesmo bom. Isso vai ajudar na obra. Se ele se aperfeiçoar nisso, isso vai dar para pregar muito evangelho. Eu tenho certeza que incomoda a gente, irmão, desculpa, eu perco o sentido aqui. Mas parece assim que incomoda a gente e diz, como é que Deus pacificamente ficou observando aquilo? Vendo os 2 se formando em cidade diferente, com vida diferente, com futuro diferente, com atitude diferente. Você vai encontrar lá adiante que Jesus orou uma noite todinha, pedindo, Senhor, me dá os apóstolos, me dá os apóstolos, me dá os apóstolos, me dá os apóstolos. Deus disse, filhinho, escuta aí, anota. Bartolomeu, anota aí. Mateus, João, Pedro, Felipe, Tomé. Olha, esses aí, esses 12, eu selecionei. Eu dei uma olhada na terra aí. São teus, pode usar esses homens. E o Paulo? E o Paulo? Deus não conhecia? Qual foi a escritura que nós lemos agora? E eu fui escolhido, Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe. Irmãos e irmãs, sejam pacientes, suporta a prova. Deus te conhece, Ele só está deixando essa prova passar. Essa prova, ela não vai acabar contigo, não vai afundar teu barco. É só para você saber que tem Jonas no porão. Na hora de encontrar o problema, tudo vai acalmar. Suporta a prova. Suporta essa tempestade. Deus não vai deixar o teu barco afundar. Talvez você diga, mas eu já li na Bíblia de um barco que afundou. Concordo com você. Afundou. Mas os ocupantes não afundaram.
Paulo diz, nós estamos 14 dias nesse temporal. A gente fica cantando. Pode a tristeza durar até o anoitecer. Pode a tristeza durar até o anoitecer. Mas a alegria vem ao amanhecer. Mas a alegria ela vem ao amanhecer. Nem sempre. Este que vos fala, sabe, com experiência própria, nem sempre. Paulo iniciou o primeiro dia, nada. Segundo, terceiro, quarto. Ele diz, nós estamos 14. Ele diz, hoje completou 14 de noite. O amanheceu e diz, agora esse é o 14º dia. Nós estamos perdidos. E eles desesperados disseram, e agora o que vai acontecer? Ele disse, eu só quero dizer para vocês que o meu Deus me apareceu essa noite. Aleluia! A noite está escura, a tempestade está escura, mas Deus aparece, irmão. Aquele irmão tem um testemunho só de uma noite, outro tem testemunho de 2 noites, de 3 noites. Tem testemunho de uma operação. Tem gente que tem testemunho de 2 operações. Tem outro de 3 operações. Tem gente que tem testemunho de 1 casamento. Tem gente que tem testemunho de 3 casamentos. O importante é que o Senhor aparece. E sabe o que ele me disse? Ele disse que o barco vai afundar. E a congregação é grande. Ser pastor de 10, 20 é uma coisa. Era 250, 56, algo assim. É muita gente, muita confusão, muita murmuração. E Paulo estava amarrado. Paulo estava gemado. O pastor estava preso, passando uma pressão terrível. Disse, mas o senhor disse que o barco vai quebrar mesmo. Não tem jeito. Mas ele me disse que todos nós vamos escapar. Irmão, fica ao lado de uma pessoa boa. Fica ao lado de uma pessoa boa. De um homem bom. Ele escapa e você escapa também. Estava feia a coisa. Chegaram até a questionar. Esse Paulo não é bom não. Quando chegou na ilha, não é bom não. Vê que uma cobra mordeu. Ele escapou do mar, mas a cobra já mordeu. Agora ele morre. Paulo disse, vai para lá, Satanás. Cobra venenosa. A cobra. Quem morreu foi a cobra. Não tenha medo dessa serpente. Deus não vai permitir que você lance a mão ao sangue, à maldade. Tu não precisa fazer justiça com a tua mão. Tu tens um Deus que resolve. A mim pertence a vingança, diz o Senhor. Durante a sua vida mortal, o carpinteiro de Nazaré e o tecelão de Tarso nunca se encontraram. Não é estranho? Todo mundo que sabia da fama de Jesus espalhado por lá, menos Paulo. Era pouca gente que sabia. Não é assim que a gente pensa. Você tem um exemplo ontem, que é questionado o nome de Jesus. Jesus, como Salvador do mundo, não tem esse conhecimento no mundo todo como nós pensamos. Aqui no Ocidente tem. Parece que a salvação virou para o Ocidente. Mas no mundo aí fora não, irmão. Há países que têm 1% de protestantes. 30 países. Há 30 países que têm 1% de protestantes, que falam da sua religião, menos de Jesus e seu sacrifício. Tem gente que nem fala, não sabe nem falar. Fala com animal. Só vive no meio de animais, beduínos. Eles não sabem falar. Existem povos do mundo que não falam como nós falamos. Porque eles nasceram, se criaram e vivem só no meio de animais. Não falam. Mas mesmo sem falar, esses nomes,
Agora, Jesus, não, Jesus é para o cristão. Maomé é para os muçulmanos. E aí vai embora. Paulo nunca viu falar de Jesus. Não. Nunca trataram em nenhuma universidade sobre isso. Ele estava pertinho ali. Porque Jesus era um plebeu. Jesus era um proscrito, era um fora da lei. Jesus era um arruaceiro como outro qualquer. Atos 6. Não é o Jesus que nós pregamos e pensamos e entendemos hoje. Por isso, se você quer pregar o Evangelho, saiba o que você está pregando. Por que a Igreja Católica não vê Jesus? Pergunta para um católico, se o católico aqui do Pará conhece Jesus. E conhece uma moça chamada Maria. Maria, ele sabe quem é. Mas Jesus? Jesus dos crentes. Fechou? Já sei. É dos crentes. É do Jesus dos crentes. Lá eles chamavam de Nazareno. É dos nazarenos. Esse é mais um arruaceiro que está surgindo por aí. Já surgiu outro como Teudas e Judas não sei o quê. Isso vai acabar. Durante sua vida nunca se encontraram. Face a face, nunca se viram. Do homem de Nazaré é que se deriva então, essa gigantesca torrente de espiritualidade que irriga 5 continentes. Do homem de Tarso, por sua vez, canalizou essa água daquilo que Cristo tinha. Fez esse leito e expandiu o que alimenta a todos nós. O cristianismo, é certo, existiria também hoje. Que existiria. O cristianismo não é Paulo, o cristianismo é Cristo. De todas as formas, se não tivesse Paulo, alguém teria que estar no lugar de Paulo. Se não tivesse Jonas, alguém teria que estar lá. Se Paulo não tombasse, não se apresentasse, não acontecesse o que aconteceu. Mas teria esse cunho característico. Se fosse outro sem ser Paulo, era o mesmo evangelho que nós conhecemos hoje, ao ponto de dizer, o meu evangelho, eu não perguntei para ninguém, eu recebi direto do Senhor. Ou nós vamos ficar ouvindo o evangelho de Pedro, de João, o evangelho de Jesus, que Jesus falou, que as testemunhas estão aqui, 500 testemunhas viram, mais 120 viu. Paulo disse, eu não vi ninguém. Quando eu estive em Jerusalém, só vi Tiago, irmão do Senhor, e os apóstolos. Agora, o que eu recebi do Senhor. E quando eu contei para Pedro em Jerusalém, depois que eu voltei da Arábia, Pedro disse, foi assim que ele falou. Irmão Paulo, é verdade que você está batizando as pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo? Disse, foi. Eu estava lá no deserto da Arábia, ele me falou que é assim. Disse, impressionante, rapaz. Foi assim que ele reuniu todos nós aqui e disse também. Então, teria o Evangelho sem Paulo esse mesmo poder? Essa mesma demonstração? No entanto, com Paulo, a coisa tomou o rumo que tomou. Eu pedi 22 minutos, dá falta 2. Quem era Saulo? Ele mesmo responde. Filipenses 3:5. Eu sou do povo de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreu, circuncidado ao 8º dia, fui fariseu em face da lei. Interrogado pelo comandante da fortaleza romana em Jerusalém, ele não hesita em responder. Eu sou judeu, natural de Tarso, cidade nada obscura da Cilícia. Atos 21. Quando o outro oficial perguntou para ele sobre a sua nacionalidade, ele responde, eu sou cidadão romano de nascimento. Atos 22. Ele mesmo vai se identificando. Com esse espírito helênico por educação, não deixava o pequeno Saulo de ser de
todas as veras de sua alma, filho de Israel, extremo paladino e valente defensor da religião farisaica, no meio da Babel, do politeísmo, do panteísmo dos gentios, ele conserva o monoteísmo de Abraão. Gloria-se de pertencer ao povo de Israel e à tribo de Benjamim. Tudo porque Benjamim se tornou uma das tribos mais importantíssimas em Israel. Foi ela que auxiliou na reconstrução dos muros e a eles competiu também participar do culto. E na travessia do Mar Vermelho, foi eles que tomaram a iniciativa. Então não pense que a tribo de Benjamim é uma tribo qualquer. E para enriquecer você que estuda o assunto, quem ficou ao lado de Judá? Benjamim. De onde é que veio Saul? De Benjamim. E de onde veio Davi? De Judá. Eram as tribos mais importantes que existiam. Mais fortes. Os benjamitas eram os guerreiros, aqueles que não erravam um fio de cabelo lançando uma funda. Lá estava Abner. Era Saulo, então, da casa dos fariseus. Isso é, do grupo seleto. Espécie de elite da religião. Depois de sua conversão ao Evangelho, considera Paulo tudo isso lixo. Toda essa grandeza que ele acaba de apresentar, diz, não, mas isso hoje não tem mais valor. O estudo. Havia anos que Paulo se despedira do mestre Gamaliel e abandonara a casa de sua irmã em Jerusalém. Estou falando de Jerusalém. Jesus estava em Jerusalém. Só que quando Jesus estava pregando naquela esquina ali, Paulo passava, ele ia para a faculdade. Não é estranho? Talvez entraram no banco, pegaram o elevador, um olhava para o outro. Claro que certamente não aconteceu isso. Mas estavam próximo, andavam no mesmo ônibus. Tenha paciência com a pessoa que não tem revelação da coisa, irmão. Que mora do seu lado, é seu vizinho, é seu irmão, seu conhecido. Até já veio o tabernáculo, mas não entende. Aquilo não é para ele, não é tempo dele. E agora já fazia dias que Paulo havia encerrado seus estudos em Jerusalém. Jesus está pregando. Jesus está pregando. E Paulo resolve voltar para Tarso. Deixou a casa da sua irmã e vai para Tarso. Era jovem, em torno de 30 anos. Jesus, 30 anos. Jesus ficou pregando agora em Jerusalém e ele volta para Tarso. Nada consta do paradeiro e da ocupação do novo doutor. O que ele fez nesse período? É possível que na qualidade de rabi e membro do Sinédrio tenha sido incumbido pelas autoridades de uma missão espiritual na Ásia Menor. O que parece certo é que Saulo não apareceu em Jerusalém durante todo o período da vida pública de Jesus. E foi muito curto. 3 anos e meio, mas na rua mesmo Jesus passou 2 anos e pouco. E eu falei na sexta-feira aqui, quarta, que as campanhas de Jesus em massa eram de pequena envergadura. 70% do tempo de Jesus, eu estou querendo justificar agora porque Paulo não via Jesus. 70% do tempo de Jesus era numa chácara, era dentro de um barco, era numa ilhota, era dentro de uma sinagoga. Jesus passou o tempo todo com os discípulos. Jesus deu toda a sua vida para a escolinha de sábado, que era realmente o sábado mesmo. Jesus fez poucas campanhas ao ar livre, e quando fez, dava problema, porque vinha muita gente com fome, gerava aquela confusão. Então, as campanhas de Jesus não foram em massa.
As conversões de Jesus foram... Era uma que estava sangrando, era um que estava com a filha morrendo, era uma viúva que ia enterrar o filho. Esse negócio de pregar para a massa, isso é para Pedro. Pedro que se especializou em pregar para multidões. E a palavra de Pedro salvava. E a palavra que saía da boca de Pedro salvava as pessoas. Como a palavra de todo pregador. O que salva é o que sai da boca do pregador. O sacrifício é do Calvário, mas o que salva é o que sai. Por isso que o lugar forte da igreja, o anjo mais forte que há na igreja, é aquele que está na frente do microfone. O profeta diz, o que salva a igreja é o púlpito. Não é Jesus do céu, não é o Cristo. Cristo está dentro de você. Jesus já sangrou, agora você tem que ouvir a palavra. O crer vem pelo... Jesus existe, mas se o pregador não disser e você não ouvir, que com o ouvido se ouve, mas com o coração se crê. E com a boca se confessa. É um processo que vem através do humano. Humano falando para humano. E eles não se encontraram. Ele voltou para Damasco, para Tarso. Jesus ficou no seu ministério. O que teria acontecido se o ardoroso Saulo de Tarso tivesse se encontrado com o suave Nazareno? Só para raciocinar. Jesus pregando e Saulo dizendo, com licença, eu sou o Saulo de Tarso, eu vim ouvir a tua pregação. O que teria acontecido naquela hora? E por que Deus não permitiu que isso acontecesse? Bom, uma questão que eu levanto agora aqui. Teria Paulo ordenado o apedrejamento dele? Ele tinha que ser crucificado. Não se encontraram. E se tivesse encontrado? Impossível. Ou ele teria que ficado do lado de Cristo, ou contra Cristo. Ou teria sido o mais ardente de seus discípulos. Dali para frente, ninguém mais tocava. Não precisava mais de Judas, o poliglota, para estar abrindo caminho para Jesus passar. Saulo dizia, deixa comigo. Porque eu falo muito bem o grego, falo muito bem o hebraico e falo muito bem o latim. Não precisa de Judas. Essa parte de relações públicas é comigo. Porque era Judas que fazia isso. Judas é o apóstolo mais sobressalente. Não pense no Judas, aquele traidor. Pense no Judas, o homem que abria caminho. É Judas e João. Tirando Judas e João, o ministério de Jesus está acabado. Nenhum homem, nenhum homem bem sucedido pode demonstrar prosperidade se não tiver uma equipe. É dito que por trás de todo homem de sucesso há uma mulher que o apoia. E por trás de todo homem fracassado há uma mulher que o persegue. A mulher faz a diferença. Por isso que todo homem deve ter uma mulher. Todo homem deve ter uma mulher. É um direito que Deus te deu. E você não tem mulher, você está combatendo Deus. Ou uma coisa ou outra ele tem sido. Ali estavam as sinagogas. Naquele tempo existia muitas sinagogas. Não vou falar de sinagogas agora. Mas o jovem Rabi ia para a sua sinagoga. Mas lá em Jerusalém vivia um pregador que sabia do que acontecia na sinagoga e das discussões que havia ali acerca do Nazareno, principalmente depois da sua morte. Todo sábado terminava as reuniões, eram centenas de sinagogas. Lá estavam eles discutindo. E Paulo, quando soube que em Jerusalém estava nessa situação, ele resolveu ir lá saber
que tanta discussão estava havendo em Jerusalém. Vivia então em Jerusalém um jovem pregador chamado Estevão. Não dá para falar de Paulo sem Estevão. Jovem israelita, líder do movimento pró-nazareno, conhecedor profundo da história do povo eleito e da epopeia das revelações divinas. Pautara a sua vida pelas normas de sua fé. Era inteligente, vivia como um santo, dotado de uma intensa dinâmica espiritual e desenvolvia indefesa atividade no meio dos seus patrícios. Juntamente com outros companheiros, foi Estevão escolhido para ser diácono. E juntamente com Filipe, saiu operando todo tipo de milagres. Por volta do 3º ano, após a morte de Jesus, quando Estevão, graças ao seu irresistível fascínio de sua personalidade e o poder da sua pregação, parecia quebrar de uma vez para sempre a resistência contra o Evangelho, aparece em cena um poderoso adversário chamado Saulo de Tarso. Sobre a entrada das sinagogas de Jerusalém, entre muitas havia uma, escrito, Sinagoga dos Cilícios, era onde Paulo frequentava. Todo sábado eles estavam ali para discutir, e a discussão do dia era com respeito a esse Nazareno que agora estava sendo anunciado que havia ressuscitado. No meio da sala, sob um estrado, estava Estevão, o ardoroso campeão do Evangelho, intrépido líder dos judeus, pregando ardorosamente sobre a ressurreição do Nazareno. Não longe, por trás de uma coluna, observando a distância, a destreza de Estevão, estava Pedro e Paulo, maravilhados de ver o jovem membro do tabernáculo pregar daquela forma. Tudo certinho. Cheio de interesse e emoção, eles glorificavam a Deus por ver aquilo. Na primeira fila, em frente a Estevão, estava um homem magro, com o rosto pálido, olhar cintilante, chamado Saulo de Tarso. Olho a olho em Estevão. Mas apreensivo por tudo que estava ouvindo. Do outro lado estava aquele outro homem, sem temer coisa alguma, falando. É a primeira vez que se defrontam esses dois poderosos. Com Cristo ele não se encontrou, mas se encontrou com o embaixador, com o representante de Cristo. Ali desce a arena os dois gladiadores para uma formidável apresentação. Um a favor e outro contra. Vão cruzar as agudas lâminas da sua inteligência. Ambos tomam por base o ponto de partida do texto, mas Estevão prefere falar da história de Israel para mostrar a importância do sobrenatural. E vai provando minuciosamente a beleza do que é a história de Israel para a salvação do povo. Para Estevão, não passa o mosaísmo, a doutrina dos fariseus, de uma alvorada. Alguma coisa que o Evangelho haveria de substituir. E ao mesmo tempo, que o templo de Sião seria também substituído pela presença de Deus. Aí, tudo estragou. Porque a lei de Moisés era imutável, era eterna. Não pode ter outra lei até o fim do mundo. Tem que ser só a lei de Moisés. Estevão disse, não, agora é o Evangelho. O templo de Sião construído, esse ninguém pode tocar. Não pode tirar uma pedra. Jesus havia dito, não ficará pedra sobre pedra. E Estevão dizia, saibam vocês, fariseus, isso tudo vai acabar. Porque Deus vai levantar uma grande construção, que é a sua noiva, é a sua igreja. Estevão, para provar essa verdade central, prefere então o caminho da história. E Paulo não suporta.
não conseguiu terminar a sua exposição. Quando os judeus perceberam as palavras referentes ao caráter provisório do templo, que aquele templo não era eterno, porque Jesus disse que ele ia ruir, ia cair, o que aconteceu no ano 70. Quando toda Jerusalém foi destruída pelo general Tito, filho de Vespasiano, toda Jerusalém é diferente da cidade de Damasco, que nunca foi destruída, já vai para 5.000 anos habitada e já existe há mais de 7.000 anos. Mas você vai em Damasco hoje, está a mesma rua direita de Paulo, do mesmo jeitinho, só cresceram, que era 1 quilômetro, agora é 3 quilômetros. Mas está a mesma casinha que Paulo se hospedou. Lá está a casa do Judas, lá está tudo no mesmo lugar, o mesmo portal, só colocaram o Saulo de Tarso no portal. Damasco continua intacta. Jerusalém não. Nínive não. Nínive foi soterrada. Passou quase 2.000 anos soterrada. Jerusalém acabou tudo. 30 a 90 metros de altitude de entulho sobre toda Jerusalém. Por quê? No ano 70, em cumprimento à palavra do Senhor, Jesus disse: ai das grávidas e das que amamentam naquele dia. Oxalá que a fuga de vocês não seja no sábado. Tito cercou a cidade no ano 70 e deixou eles lá 2 anos sem alimento. E eles comeram toda a sola do sapato, todas as sandálias. Os judeus comeram todo o sapato deles. Depois comeram as folhas das árvores. Era quase 200.000 pessoas. 2 anos sem alimento. Comeram os galhos, as cascas. Depois comeram as raízes das árvores. Não tem uma árvore milenar em Jerusalém. Mas a 215 quilômetros em Damasco tem árvore. Damasco nunca foi tocada. Estão tocando agora lá. O Araçap, que está matando os seus patrícios. Mas a cidade continua intacta. A 200 quilômetros. E quando não tinha mais sapato, não tinha mais árvores para comer, eles começaram a comer os seus próprios filhos. Levítico 28. Dá-me o teu filho para comer. Os judeus que não comiam porcos, estavam comendo os seus filhos, estripavam as grávidas para se alimentar. Até que não resistiram mais, então Jerusalém tombou, foi soterrada e desapareceu toda. Não ficou uma pedra, nem só do templo, como da cidade. Toda foi destruída. Por isso que hoje Jerusalém passa a se tornar a cidade mais visitada, a exemplo da França. Por causa desses detalhes. Então você vai encontrar os muros, o que foi encontrado, reconstruído, e o que não foi encontrado é refeito, etc, etc, etc. Hoje a capital é Tel Aviv, um pouco distante, não tem nada com a Jerusalém, e vive aquela discussão lá entre ortodoxos e árabes e judeus, etc. Quando Estevão disse que tudo aquilo ia ruir, eles se levantaram. Percebendo essas palavras, eles gritaram: blasfêmia! Isso é blasfêmia! E se arrojaram sobre o orador, arrastaram violentamente para fora da cidade. E todos munidos de pedra, então resolveram matá-lo. Mas os olhos estavam fitos em quem? Em Saulo. Se você autorizar, e Saulo, pode colocar a roupa de vocês aqui a meus pés? E pode começar o apedrejamento. Quando você lê a Escritura, você vai encontrar as últimas palavras de Estevão.
E a mim me parece que ele falou olhando no olho de Saulo. Primeiro, quando ele exclamou a todos, um momento, só um momento, deixa eu terminar de ver uma coisa e limpar meu olho. Tirou o sangue dos olhos, talvez algum olho já lançado fora. É que eu estou vendo o céu aberto, estou vendo o Filho do Homem, à direita do Pai, eu estou vendo. E voltou de lá e cruzou com os olhos de Paulo, de Saulo, e dizer: Senhor, perdoa. Ele não sabe o que faz. Eu falei para vocês, que quando Saulo, na entrada de Damasco, ouviu aquela voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E o cavaleiro depois diz assim: quem és tu, Senhor? Eu vou dizer para ti, eu sou Jesus. Eu disse, não poderia haver coisa mais séria para Paulo do que aquilo. Por quê? Porque foi as últimas coisas que ele ouviu de Estevão. Ele ressuscitou, ele vive. Paulo disse, matem, que ele está mentindo. Pode matá-lo. E logo depois, talvez 3 anos depois, o personagem vem e diz, Saulo, o que Estevão disse é verdade. Eu estou vivo, Saulo. Te agradeço, Deus. Te agradeço, Senhor. Era impossível pregarmos o Evangelho sem Paulo, sem Estevão. Totalmente impossível. Mas aprove ao Senhor assim fazer para que hoje tivéssemos total liberdade, segurança. Que não seja preciso nós termos que ouvir o choro, o grito dos discípulos de Estevão, sepultando-o, e temos que viver atormentados, mas que possamos, pelas experiências de Paulo, pela sua vida, tomarmos a posição que temos tomado ao lado da tua palavra. Hoje, ante a revelação que temos da Escritura, através do 7º anjo de Apocalipse 10:7, o William Mario Branham. Obrigado, Senhor. Dá-nos ousadia. Que possamos a cada manhã, como Saulo, tirar a bandeira ensanguentada do túmulo e substituir. Se Saulo pôde substituir Estevão no apostolado, que nós possamos hoje substituir esse Paulo nessa evangelização. Ele fez a sua parte. Agora é conosco. Jovens e crianças, senhores, adultos, homens e mulheres. Tem chegado a nossa vez. É tempo de resgate. Estamos agora com 30 dias para partir para essa grande batalha. Nós não vamos perder a oportunidade em 2013 de colocar no nosso currículo o resgate que faremos. Senhor, mostra-nos o caminho. Mostra-nos o caminho. Não importa que seja um deserto. Não importa que seja africano, seja europeu, seja asiático, seja um continental, não importa. Mas nos mostra o rumo. Nós queremos ir para a beira deste caminho, para a margem desse caminho. E dizer para ele, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Coloca a palavra na nossa boca, Senhor. Tira o embaraço do nosso caminho. Tira o Jonas dos nossos negócios, do nosso meio, do porão da nossa embarcação. Nós não queremos tempestade, nós queremos bonança.
Nós não queremos Jonas, nós queremos Jesus Cristo no nosso barco. Aleluia! Oh, glória! Ajuda-nos no nome de Jesus. Glória a Deus. Não queremos Jonas, queremos Jesus. Independente se as ondas se levantem. Porque todos nós teremos uma onda para cada dia. Mas descansemos nisso. Tire Jonas, coloque Jesus. Não importa que ambos estejam dormindo. Ambos dormem. Um dorme para trazer tempestade. Aleluia. Aleluia. O outro dorme para acalmar a tempestade. Conviva. Não confunda-o. Identifique onde estão. Que um está no porão, o outro está na popa. Embora ambos estejam dormindo. Marcos 4:37. Mas vejo o que é que ele disse. Jonas entrou em desobediência e foi para o porão. Jesus entrou e falou. Passemos para o outro lado. Repita comigo. Passemos para o outro lado. E foi deitar. A tempestade veio. Ela vem. O mar ficou revolto. Vai se revoltar sim. Na mensagem, a sua vida é digna do Evangelho, o profeta diz, todos nós temos uma dor nova, todo dia. Basta cada dia e os seus males. Ouça a voz. Passemos para outra margem, para outra banda. Aquele que disse passemos, embora estivesse deitado, mas estava no... Agora nós, na nossa limitação, desesperamos. Senhor, o barco vai afundar. O barco vai afundar. Está ficando ruim, nada dá certo, vai tudo acabar. Está difícil demais. O menino não obedece, mais isso, mais aquilo. Agora não tem mais jeito, acabou, não dá. Para que isso? Para que esse desespero? Quem te disse que não dá? Ele não disse, passemos? Ele não disse, eu vou com vocês? E além do mais, ele está onde? Onde é que ele está? No barco, ele está ali só. Agora, Jesus dormindo e acordado faz muita diferença. Porque quem estava dormindo era o filho da Maria. Mas o Filho de Deus estava só. Estava ouvindo tudo. Oh, mas esse pessoal não deixa o meu corpo sossegar. Mas os meus discípulos não deixam o meu corpo sossegar. Eu só quero descansar o meu corpo. Colocou uma almofada e ficou ali. É só o meu corpo. Olha, mas eu estou vendo tudo. Oh, irmão. Diga, passemos. Passemos. Por que temer? Ele não disse passemos. Ele não disse assim, olha, nós vamos viajar e não vai ter tempestade. Não, ele não falou isso. Ele não disse, nós vamos viajar e não vai ter onda. Não. Ele não falou isso. Ele só disse, então você vai passar. Ele disse, no mundo tereis tribulação. Eu venci. No mundo tereis tribulação. Eu venci. Agora precisa você estar me perguntando, Senhor, e eu vou vencer? Eu gosto do pregador que diz logo, e vós vencereis. Já notou isso? Que o pregador afirma logo. Jesus disse, no mundo tereis tribulação, mas eu venci o mundo e vós vencereis. Isso que é pregador de mão cheia. Não foi assim que Jesus disse.
Mas ele quis dizer o quê? Foi dizer, passemos. Vai ter tribulação, vai ter mar, vai ter agitação, e vem turu querer pegar, e vem submarino querer furar nosso barco, mas nós vamos para o outro. Como vamos chegar lá, se vai quebrar o remo, se vai quebrar a vela, do jeito que vai ser, não importa, mas que vamos chegar lá, vamos, porque eu tenho compromisso do outro lado. Ora, irmão, se nas coisas frívolas, materiais, simples, aqui terrenas, você crê assim, eu estava atravessando aqui o mar, atravessando o Capim, do Capim para para o Paruru, ali. E a travessia foi difícil, porque de vez de nós saímos do Arrozal e seguir logo, Singrando a Bahia, não. O nosso comandante, com medo, nos levou pela margem do Tocantins e foi atravessar lá na frente, 3 da tarde. Falta de comando. O barquinho não aguentou. Foi, na proporção, foi pegando o canal e foi cedendo. Já nem se mexia mais, impressionante, isso só ficava. A água era que vinha. Nós estávamos completamente perdidos. Me lembro muito bem da minha querida irmã Duvalina, que comeu mais de 10 quilos de camarão. E uma outra moça aqui da nossa igreja, chamada do Carrito. A Deus Epifânia. Que eu disse, olha, irmãos, se vocês admitem que nós vamos afundar, então, era para cada um pegar uma tábua, alguma coisa. A Deus Epifânia se agarrou na âncora. Isso é aqui, meu filho. No ferro de afundiar. Era para pegar alguma coisa para segurar. Pelo menos ia ficar lá amarrado. Está amarrado. E o meu mestre, que já na glória, Copertino, fui lá para a popa e eu peguei e sentei. Sentei aqui na popa, fiquei assim mesmo. Bom, eu não posso. Aqui, vamos ver, né? Me lembro muito bem, braço cruzado ali e a agitação era terrível. O irmão Copertino veio e ficou aqui atrás na popa do barco. Aí ele apontava para o pastor Leilton. O mestre está sossegado. E o pessoal se pegavam tudo que era santo. E o mestre está sossegado. Aí o Leilton então se inspirou e deu um grito, aquele grito histérico que ele dá. Meus irmãos, o barco não vai afundar. Porque o pastor Eliezer está aqui dentro e ele tem muita missão para cumprir. Passemos para outra banda. O mestre não estava deitado. O que disse passemos para o outro lado não estava deitado. Para que tamanho de desespero? Segundo Leilton, o irmão Eliezer resolveu aquele problema na Baía do Marajó, calcula aquele lado, da popa lá, aquele fraco. Irmão, Deus está contigo, Jesus está contigo, está no barco contigo, vence essa situação, empreende velocidade, chega do outro lado logo. Não fica protelando, mas para o ano eu faço, mas para o outro ano eu faço, mas para o ano eu faço. Tem coisa que não pode ser para o outro ano, tem que ser de imediato, é agora. Vai com fé em nome do Senhor, solta a tua fé, Deus pode fazer do impossível possível. Te agradeço, Deus, porque Tu está nos barcos conosco. Nós vamos aportar do outro lado. O Senhor prometeu que, por causa da unção, esse jugo seria removido. E nós não vamos mais viver sob esse jugo. Eu não aceito mais essa doença. Eu não aceito mais essa tribulação. Eu não aceito mais ter criado meus filhos no Evangelho e agora estarem na mão de Satanás vivendo para o mundo. Não. Eu quero ir de volta. Eu ordeno a Satanás, tira a tua mão suja de sobre meus filhos. Solta o marido, solta a esposa. Não faz mais isso com o genro, com a nora. Seja desfeito isso em nome do Senhor. Afasta essa tristeza dessa alma.
esse quebrantamento, que não tem oração que resolva, não tem conforto, não tem hino, não tem abraço, não tem beijo, não tem carinho, não tem compreensão. Faz passar essa tempestade agora. Acalma-te, tempestade. Aquieta-te, mar.